galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Eu falei para vocês, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre os homúnculos de Fullmetal e eu falei que eu ia falar sobre o King Bathory, o homúnculo da ira, separado, porque ele era especial, ele era diferente. E hoje é o dia de falar dele. King Bathory, o Führer, né? O general, o líder do país de Amesclias, ou Amesclias. E também o homúnculo da ira. Eu disse que ele era especial e que ele ia ganhar um vídeo. Pois é, hoje é o dia do vídeo dele. Diferente dos homúnculos criados pelo pai, né, pelo father, o King Bathory nasceu humano. Ele era tão humano quanto eu e você. Ele nasceu e cresceu, atingiu ali a faixa ali de uns, supostamente uns 20 e poucos anos, e era um soldado, né? Ele era treinado especialmente por um projeto especial, bancado, né, manipulado ali pelo próprio pai, né, pelo father, para infundir, né, em um soldado uma pedra filosofal. Eu já expliquei o que é pedra filosofal no outro vídeo, não vou me ater a isso agora. Que é a pedra filosofal que ia representar o pecado da ira, né? Que é um dos 7 pecados. E o soldado King Bathory, ele recebeu, juntamente com tantos outros, uma pedra filosofal para representar o pecado da ira. Só que ao contrário dos outros que morreram por causa da experiência, ele sobreviveu. E daí ele foi nomeado King Bathory, a ira, ou Rastoni, como dizem, né? Que Rastoni é ira em inglês. Então ele nasceu humano, foi submetido a um experimento, infundido nele uma pedra filosofal, e por ele ter sido o único que sobreviveu, ele foi nomeado o pecado da ira e passou a ter os poderes de um homúnculo. Mas ele não é um ser artificial. Ele nasceu como eu e você. Se o cara podia criar vida artificial através das pedras filosofais, como os outros homúnculos, né, como o preguiça que está na tela, que é um ser artificial, por que ele usou um humano? Por que infundir uma pedra filosofal em um humano? Por que não criar um humano do zero? Bem, tem um motivo. Ele não foi criado, né, foi infundido nele, porque ele precisava de um fantoche, ele precisava de alguém, né, o Father, ele precisava de alguém que comandasse o reino de Amescles, ou Amestrias. E para isso, para ele ter um líder dentro dos humanos, né, entre os humanos, um infiltrado, um espião, digamos assim, dentro da humanidade, esse humano teria, né, esse espião teria que nascer humano, teria que ser humano, porque não dá para um homúnculo tipo preguiça fingir ser humano. Não dá para um homúnculo tipo inveja fingir ser humano. Então ele teria que pegar um humano, submeter esse humano a uma experiência que o tornasse homúnculo, que te desse os poderes de um homúnculo, mas que ele serviria em essência um humano. Daí a escolha de fazer essas experiências. E como o King Bathory sobreviveu, ele foi escolhido para ser o Rastoni, ou seja, o homúnculo da ira. King Bathory assumiu o reino de Amesclia sendo o líder supremo, sendo Führer, aquele que comandava o exército e lutava contra as forças que vieram a sobrepujar o reino. E ele fazia isso de uma forma muito benevolente, muito calma, muito humana. Ele tinha até uma família, né? Tinha uma esposa, um filho. Era um cara muito humano, era um general honrado, alguém muito respeitado. E ninguém sabia que ele era um homúnculo, porque ele de fato nasceu humano, né? Ele recebeu os poderes de um homúnculo, né? Mas ele nasceu humano. Então ele era um general muito respeitado e tudo mais, e ele agia com bastante cautela, né? Ele era bem humano nas suas ações, sorrindo, brincando, sendo muito humano, né? Tendo gestos até humanos mesmo e se passando muito bem por humanos. Mas ele não é completamente humano, né? Ele é a personificação da ira, mas não do jeito que você costuma pensar. Você pensa que a ira possa ser uma coisa estourada, sem pensar nada, né? Mas ele é extremamente frio, calculista e calmo. Apesar de ser a personificação da ira, ele é extremamente perspicaz e um estrategista nato. Tanto que consegue se passar por humano com a maior naturalidade do mundo. Fala sério, olhando para essa imagem, você imagina que ele seja um monstro poderoso, que ele não seja tão humano quanto eu e você? Ele é um general respeitado, tem grande poder e experiência em batalha, é perspicaz, inteligente e muito humano. Olha aí o rostinho feliz dele com o filhinho dele, né? Todo felizinho, todo contente aí, afagando o garoto, né? Tão tranquilo, tão humano e tão natural.
que ele age com um agente duplo tranquilamente. Ele se passa por humano tranquilamente. Apesar de ser, sim, um vilão, Brattori tem a sua reflexão, já que o próprio Brattori diz que ama a sua esposa. Ele diz que ama a sua esposa, que ama a sua família, e ele tem sentimentos genuínos, porque ele nasceu humano. Diferente dos homúnculos, que não têm sentimentos, são apenas seres criados a partir de fragmentos de alma, King Brattori é, em essência, um humano que recebeu fragmentos das pedras filosofais. Mas ele é, em essência, humano. Então, sim, ele pode sentir, ele pode amar, pode sentir culpa, pode se refletir sobre suas decisões. Então, ele não só finge ser humano, ele, em essência, é humano. Ele sente como um humano. O próprio Bradley já afirmou que ama sua esposa e que, se fosse possível, ele protegeria ela a todo custo. Ou seja, ele tem sentimentos humanos. Ele entende que as coisas que ele faz para o pai, para o father, não são corretas, que ele sacrifica muitas vidas humanas. Mas ele também tem aquelas que ele quer proteger. Ele tem sentimentos humanos e ele sim carrega a culpa de seus atos errados que ele faz em prol da causa, porque ele conhece, ele entende que são errados. Ao ter uma pedra filosofal infundida em seu corpo, ele fez mais do que só sobreviver. Ele ganhou algumas habilidades que não são tão humanas assim. Ele tem reflexos e velocidade sobre-humanos e consegue reagir em um tempo de resposta que um humano não teria. Ele tem velocidade de reação e de movimento muito além do humano. Além disso, ele tem uma habilidade ocular que é chamada de olho supremo, que fica sempre tampada pelo seu tapa-olho. Ele não usa ela toda a vida, né? Ele está ali com o tapa-olho para não usar mesmo. Ele atua como uma espécie de Sharingan. Todo mundo acha que ele é cego de um olho, né? Por isso que ele usa um tapa-olho, mas a verdade é o contrário. Ele enxerga bem demais desse olho. Por isso que ele usa um tapa-olho, para não usar ele o tempo todo. Ele atua como uma espécie de Sharingan. O nome desse olho é Olho Supremo. E essa habilidade não é só uma marca que tem na íris ocular dele, que é característica de todo homúnculo. Todo homúnculo tem essa mesma marca, só que em lugares diferentes. Eu já falei disso aqui, né? Que é o Ouroboros. Falei disso no outro vídeo, tá no card aí. Mas no caso dele, o olho supremo atua, como eu falei, como uma espécie de Sharingan. O que esse olho supremo faz? Esse olho supremo é uma habilidade ocular que fica tapada sobre o tapa-olho para que ele não precise, né, mostrar que ele é um homúnculo e também porque ele não precisa usar toda hora. Mas ele permite que ele preveja movimentos antes que esses movimentos aconteçam, reaja sobre eles, antecipando eles, bloqueando eles ou até revidando com uma precisão de ataque sobre-humana. Você pode pensar o seguinte: ele tem movimentos sobre-humanos, os reflexos dele e a velocidade dele são sobre-humanas por causa da pedra filosofal. Com esse olho, que é o olho supremo, ele pode prever movimentos, vê-los antes que eles aconteçam. Ou seja, ele sabe o que o oponente vai fazer. Se o cara pensar em dar um soco, ele viva aquele soco antes do soco sair. É uma espécie de Sharingan. Ele antecipou os movimentos. Então, como ele sabe, ele pode reagir muito antes. E podendo reagir muito antes, ele pode sim atacar o cara e acabar com a luta antes que ela venha a ser um perigo para ele. Os homúnculos, de forma geral, são muito poderosos e muito fortes, mas são seres fabricados. Eles não têm memória, não têm emoção, não têm nada disso. Mas o King Brattori foi humano, né? Inicialmente ele nasceu humano, então ele tem memórias. Ele tem memórias, ele lembra da mãe, do pai, ele teve família antes, coisa que os homúnculos originais não têm. Essa é uma das diferenças de um homúnculo para o King Brattori. Além das emoções, ele não tem memórias fabricadas ou memórias implantadas, como os homúnculos originais, como preguiça, luxúria, etc. Ele tem memórias reais de um humano, porque ele teve família antes de ser um homúnculo, né? King Brattori teve uma pedra filosofal infundida em seu corpo, que deu a ele habilidades, mas que não deu a ele habilidades tão fortes quanto um homúnculo puro, porque ele é meio humano. Ou seja, ele tem regeneração? Tem. Mas ele tem uma regeneração muito mais lenta do que um homúnculo normal. E sim, ele pode ser ferido até a morte. Ele pode sangrar até morrer. Coisa que um homúnculo normal não faria, porque um homúnculo normal regeneraria um braço inteiro. E o nosso amigo King Brattori não consegue. Se ele perder um braço, por exemplo, ele não consegue pôr outro no lugar. Ele pode regenerar ferimentos, mas em um nível muito inferior aos seus irmãos. Os homúnculos originais são como baterias, mas o King Brattori não. O King Brattori, ele envelhece. Muito mais lento do que um humano normal, isso é verdade.
Ele tem um estado de conservação física muito mais elevado que qualquer humano que você possa pensar, porque ele tem uma pedra filosofal infundida a ele. Mas se levar em consideração os homúnculos puros, que não envelhecem de forma nenhuma, ele envelhece, ainda que mais devagar. Então é possível que ele morra de velhice. E os homúnculos, os outros, que são de puro sangue, não morrem de velhice. Mas ele, eventualmente, pode envelhecer e morrer. Os homúnculos originais são como baterias. Enquanto a pedra filosofal tiver energia, eles estão lá regenerando, independente de quanto, e também não envelhecem. Já o King Bratory tem uma limitação para regenerar, embora regenere, não é tanto quanto os próprios irmãos, né? Mas ele regenera. E ele envelhece, e os outros não envelhecem. Ele pode morrer por velhice, e também pode ter membros decepados, coisa que não funcionaria com os outros homúnculos. Agora, o ponto que mais me chamou a atenção do King Bratory. Ele é um humano, ele tem emoções, ele tem memórias. E por isso, ele tem consciência das coisas que ele faz pro Father, pro pai. Ele sabe que o mal que ele faz para a humanidade, ele tem consciência disso. E mesmo tendo consciência disso, ele escolheu, de livre e espontânea vontade, colaborar com o plano do Father. Isso mesmo, ele escolheu, do ápice de seu livre-arbítrio, colaborar com os vilões da obra. Ele escolheu de livre e espontânea vontade. Os outros homúnculos são marionetes. Eles não têm vontade própria, eles não têm cerne. Eles fazem o que o Father manda. Os outros não têm vontade própria. Eles foram criados e se eles questionarem ou fugirem da autoridade, o Father simplesmente puxa a pedra de volta e cria outro ser novo. Mas o King Bratory é um humano. E ele tem livre-arbítrio como todo humano tem. E ele escolheu, de livre e espontânea vontade, seguir as ordens do Father. Ou seja, ele escolheu ser o vilão. Enfim, King Bratory é tanto um humano quanto um monstro. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.